amigos da Quinta de Luz, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Melissa Garcia. Hoje eu estou aqui para dar uma contribuição à equipe da biblioteca e falar um pouco para vocês sobre essa continuidade dos estudos, da codificação espírita. Esse ano a gente está falando um pouco sobre o Livro dos Espíritos, eu estou com ele aqui, o meu. E aí a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 6º, tá? Da segunda parte. Esse capítulo 6º da segunda parte, que é a continuação do que a gente vai dando, ele fala sobre a vida no mundo espiritual. E aí ele vai falar sobre algumas coisas dessa vida no mundo espiritual, né? Ele começa falando sobre uma expressão que no início, quando eu comecei a frequentar as casas espíritas, eu não compreendia direito o que era aquilo, né? As pessoas falavam assim, que o espírito que está na erraticidade, e aí eu ficava pensando, o que é erraticidade? E eu não compreendia direito, para mim parecia alguma coisa errada, sabe? Então eu comecei a estudar, e neste capítulo especificamente ele começa fazendo uma observação sobre erraticidade, para explicar o que é esse espírito errante. Ele diz que erraticidade é o período que o espírito permanece no mundo espiritual. É o intervalo entre uma encarnação e outra. A gente já conversou um pouco aqui em outros vídeos falando que a vida, ela é a vida contínua, né? Ela comporta a gente estar encarnado e desencarnado, né? O espírito, ele vive, continua vivente enquanto desencarnado. Só que enquanto desencarnado, ele está neste período que a gente chama de erraticidade. Então, aquele errante é o nome dado ao espírito que, depois de deixar a Terra, retorna ao mundo espiritual. E aí, no mundo espiritual, o que é que se faz, né? Esse capítulo, ele vai falar exatamente disso. Ele vai falar de mundos que são mundos transitórios. Ele vai falar das percepções, sensações e dos sofrimentos dos espíritos quando eles estão desencarnados, estão na erraticidade, como a gente acabou de dizer, né? Ele vai falar um pouco sobre a escolha das provas, né? Porque esse é um período entre encarnações. Nesse período entre encarnações, ele vai compreender o que foi que ele conseguiu até o momento, sobre a evolução dele, o que ele precisa e o que ele consegue, quais tipos de provas ele vai escolher para as próximas encarnações, né? Ele fala desse relacionamento entre os próprios espíritos após a morte, da relação de simpatia e de antipatia, né, entre os espíritos, e das lembranças que existem no corpo, e as lembranças da existência no corpo físico, as lembranças que eles têm de como era estar aqui, né? E aí entra falar um pouco sobre o papel das comemorações fúnebres, né? Como é que isso se dá para o mundo espiritual, para os espíritos que estão desencarnados. Então, assim, é um capítulo que fala dessa ligação, de compreender melhor, né, o que está por vir para cada um de nós. Afinal de contas, todos nós, em algum momento, vamos estar novamente na erraticidade. Então, é importante a leitura de toda a codificação, e em especial deste capítulo, que eu vim apresentar aqui hoje para vocês, para que a gente compreenda um pouco, né, ou tenha um gostinho, porque existem muitos outros livros escritos, existem obras de Chico Xavier que falam um pouco sobre esse período em que a gente está desencarnado e como é esse mundo espiritual, mas o próprio Livro dos Espíritos já inaugura isso para a gente, né? Então é importante para a gente ter esse entendimento e talvez desmistificar um pouco de coisas que a gente imagina, né? Afinal de contas, espíritos somos nós após o desencarne, após o desenlace, né? Então é como se a gente fosse pensar assim, onde é que a gente vai morar daqui a um tempo? E aí, se vocês querem entender um pouco onde é que a gente vai morar e como é esse lugar, vocês vão lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, tá? No capítulo 6º. O capítulo 6º é A Vida no Mundo Espiritual. Espero que vocês tenham uma boa leitura, gente. Obrigada!